Hoje nós vamos falar por que é importante notificar a vigilância epidemiológica e a gestão do trabalho. Estou me ouvindo, é que eu falo um pouco baixo, mas eu vou tentar moderar a voz. Bom, os assuntos que vamos tratar nessa apresentação, né, dentro do tema proposto, é a informação, no caso, a importância da informação e como ela se insere na vigilância epidemiológica, a vigilância epidemiológica, as funções da vigilância epidemiológica, a notificação, como a comunicação de agravos e a compulsoriedade, como é que se dá isso através da notificação, os instrumentos da notificação, a ficha de notificação e o sistema de informação. O fluxo de informação, né, como se dá esse fluxo de informação, a notificação de AIDS, como um exemplo, a inconsistência de dados, né, de que forma essa inconsistência ela vai interferir na qualidade da informação, e propriamente a qualidade da informação. Bom, vamos pensar só na primeira frase ali que foi posta. Pense numa atividade ocorrida hoje que você tenha tomado uma decisão baseada numa informação recebida. Né? Vamos fazer esse exercício. Né? É possível que muitos de vocês tenham realizado alguma atividade e buscaram algum tipo de informação para tomar uma decisão. Né? No nosso cotidiano, a gente pode verificar uma infinidade de situações em que a gente utiliza a informação para orientar o que nós vamos fazer. Um exemplo, quais são as condições da estrada para decidir sobre uma viagem, que tipo de roupa eu vou usar, como é que estão as condições climáticas para eu poder utilizar um tipo de roupa. Né? Então, cotidianamente, a gente toma decisões baseado na informação. Né? No sistema de saúde não é diferente. Né? Todas as atividades realizadas, elas vão gerar dados que podem produzir informações. Existem informações que são consideradas estratégicas, né, para avaliar a situação, conhecer e avaliar a situação da saúde. Né. No caso, o sistema de saúde, né, quando o paciente chega ao serviço e é atendido, tá gerando uma informação. A exemplo, a movimentação de material, a entrega de preservativo, está gerando dado que pode ser utilizado posteriormente como informação. As informações, por que elas são consideradas estratégicas? No sentido de conhecer o resultado de uma ação, de buscar saber se aquela ação está sendo efetiva, direcionada para aquilo que foi planejado. Isso se pode propiciar uma manutenção ou uma mudança na ação de saúde. Com relação à vigilância epidemiológica, de que forma nós podemos inserir a vigilância epidemiológica? Ela vai atuar no processamento dessas informações. Então, a vigilância epidemiológica tem o propósito de fornecer orientações através de informações atualizadas sobre a ocorrência de doenças ou agravos, bem como de seus fatores condicionantes em uma área geográfica ou em uma determinada população. Essas informações permitem a realização de um planejamento adequado e a execução de ações que condicionam a realidade para as transformações necessárias. O papel, né? Quais as funções da vigilância? A vigilância ela pode fazer a coleta de dados, né? Faz a coleta de dados em forma de ficha, a investigação epidemiológica, no caso dos encerramentos de casos, a verificação, processamento de dados, a parte de tabulação de dados. Hoje se trabalha muito com programas auxiliares, no caso o TabWin, que é um aplicativo disponível que pode ser feito tabulações, o próprio EpiInfo. Análise de interpretação dos dados processados, então cálculo de frequência, taxas, né? Tudo em cima desses dados que vão gerar informações. Ela também pode fazer recomendações de medidas de controles indicados, a retroalimentação do sistema, né, o retorno de informações para o serviço, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas, né, então esses cálculos geram uma análise que pode ser feita e encaminhado para a gestão, para o serviço,
a divulgação das informações pertinentes, né, isso em forma de boletins ou para a própria mídia, para a comunidade, né, e a normatização, que são as normas. O cumprimento da função da vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de informações que sirva para subsidiar o desencadeamento de ações. A qualidade da informação, por sua vez, depende da adequada coleta de dados que são gerados no local onde ocorre o evento sanitário. Então, essa é a importância do nível local, né? E também nesse nível que os dados devem primariamente ser tratados e estruturados para que se constituírem um poderoso instrumento. Aqui nós podemos colocar a importância do nosso processo de trabalho, né? A ação do agente comunitário, da comunidade, de onde é trabalhado a territorialidade, onde se obtém a informação, esse profissional que faz o vínculo com o serviço. Da mesma forma, a importância do dado, da informação correta. Não é mais uma ficha a preencher, né? Como se fosse um ato burocrático. Sim, esse trabalho tem um elo que irá desencadear algo muito maior, né? Do que eu faço, né? Da minha parte, enquanto profissional de saúde. Eu até costumo chamar de vigilância em saúde pública, em que todos nós estamos atentos em pensar, no pensar e agir em saúde, né? Parafraseando o professor Merri. A notificação, né? Vamos para o processo de notificação. A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de intervenções pertinentes. A gente pode até citar como exemplo, isso seria uma comunicação, né? Uma situação numa escola que há um caso suspeito de um agravo, né? Então, o professor, né, o cidadão, ele informa, né, comunica à vigilância sobre essa situação. Historicamente, a notificação compulsória, aí no caso a gente está falando do registro, tem sido principal a fonte de vigilância epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo, informação, decisão, ação. Nós temos a legislação, né, que trata dessa questão da compulsoriedade da notificação, que é a Lei 6259, de 30 de 10 de 75, e regulamentado pelo Decreto 78231 de 76, que coloca essa obrigatoriedade de fazer a notificação. Já na portaria do Ministério da Saúde, a portaria 104, de 25 de 1 de 2011, consta a listagem das doenças de notificação compulsória, né? Então, regularmente essa legislação ela vem sendo revista e são colocados novos agravos, né? Porque é um processo dinâmico. Então, são apresentados agravos de doenças de interesse sanitário para o país que compõem o sistema de doenças de notificação compulsória. Vocês vão verificar que na parte de baixo da apresentação eu coloquei um link para o site onde vocês vão ter disponível essa legislação e no qual estão todos os agravos listados, né, que são de notificação compulsória. No caso nós da seção de AIDS, nós trabalhamos especificadamente com agravos AIDS adulto, AIDS criança, sífilis congênita, sífilis em gestante, sífilis tardia, gestante HIV e crianças expostas, que estão contemplados também nessa relação de notificação compulsória. Ainda sobre a notificação, mesmo sendo compulsória, o que significa ser dever de todo cidadão notificar a ocorrência de algum caso suspeito de doença que esteja na relação da notificação compulsória, é uma obrigação inerente à profissão médica e outras profissões da área da saúde. Então, não é só o médico. A notificação tem de ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico e sanitário em casos de risco para a comunidade, respeitando-se o direito de anonimato do cidadão.
Isso está previsto no Código de Ética Médica, né, nos seus artigos 196, nos seus artigos 1, 14, 44, 102, 107 e 108, e na resolução do Conselho Federal de Medicina. Nós, profissionais de saúde, nós temos o compromisso com a confidencialidade e o sigilo, respeitando sempre o paciente. Isso qualquer profissional de saúde tem que ter esse compromisso de confidencialidade, do sigilo, né? Porque isso é importante até para a questão do vínculo do paciente. Nós vamos tratar agora do instrumento de notificação. Eu estou apresentando para vocês a ficha de notificação e investigação. No caso, está aí a ficha, um exemplo da ficha de AIDS, que é a qual nós trabalhamos. E o sistema de informação onde essa ficha é inserida. Né? A partir do momento que essa ficha sai do serviço, é encaminhado para a vigilância. Eu vou mostrar posteriormente para vocês o fluxo dessa informação, mas esse é o software ao qual são feitos registros dessas fichas de notificação. A informação instrucional sobre o preenchimento da ficha de notificação compulsória, vocês estão vendo que tem um link logo abaixo, que ele trata de como fazer o preenchimento da ficha de notificação de todos os agravos. Vocês podem acessar esse link e ali estão presentes todos os formulários, ou seja, todas as fichas, e de que forma vocês poderão preencher essas fichas. E aqui trata do fluxo da informação. Nós temos essa informação, ela é a partir da base da unidade de saúde, que é o local, né, onde ocorreu o agravo. Então, está mais próximo de se obter essa informação, né? Sai da unidade de saúde para o distrito sanitário. Do distrito sanitário, isso ele sai em forma de ficha. Do distrito sanitário vai para a Secretaria Municipal da Saúde, o CES, o Ministério da Saúde, e aí ele já entra num formato de sistema de informação, já sendo registrado no SINAM, né, até chegar ao Ministério da Saúde. Todas essas instâncias é possível gerar informação, né? Então ele precisa ser retroalimentado e a partir daí você tem a geração do dado, a possibilidade de fazer uma análise da informação. Ao lado vocês vão ver as unidades, né? O que seriam as unidades notificadoras? Nós temos as unidades básicas de saúde, o serviço de atendimento especializado, no caso do serviço de DST-AIDS, o centro de testagem e aconselhamento, as maternidades e os laboratórios. São importantes unidades notificadoras. Né? A parte da coleta, se tem a recepção passiva, né? Onde a vigilância apenas recebe esses dados, faz a coleta desses dados e a análise, e existe a vigilância com a característica de busca ativa, que vai até o hospital municipal, estadual, universitário, forças armadas, hospitais privados, que vai fazer a complementação desses dados, solicitar informações para que se tenha uma informação mais adequada, mais qualificada. Distorcendo a realidade e influenciando diretamente nos indicadores pactuados entre as esferas governamentais. Né? A crescente responsabilização dos municípios na execução da política de saúde passa a demandar informações qualificadas e oportunas para pactuar ações em saúde. Vocês percebem que agora nós temos a Lei 7508 de 2011, que trata da contratualização, contratos organizativos das ações públicas, né, que ali permeia uma avaliação muito mais rigorosa e o controle, né, de controle para realizar as pactuações e prestação de conta, inclusive de responsabilização do gestor, sob pena, inclusive, de perda de recurso. Né? O que isso implica, então, a importância disso? Nesse sentido, é fundamental o trabalho de sensibilização dos profissionais e da comunidade que sejam sistematicamente realizado, visando a melhoria e a obtenção de dados no que diz respeito à sua quantidade e qualidade, fortalecendo a ampliação da rede de notificação, pois, idealmente, o sistema deve cobrir toda a população. Né? E, a partir daí, a gente se consegue fazer um planejamento melhor, mais adequado, para prestar um serviço mais adequado à população.
Tudo isso implica num planejamento, numa informação qualificada, numa notificação oportuna. Então, isso a gente já acaba respondendo por que é importante fazer a notificação. Eu vou dar um exemplo para vocês, na parte que a gente tem trabalhado, que é a notificação de AIDS. Percebam a dificuldade que se cria no mau preenchimento de um campo, de uma variável, de um campo de informação. Estou pegando como referência o ano de 2012, nós tivemos 3.458 casos de AIDS identificados no Sinanet. Né? Desses, né, categoria de exposição, 20,47%, ou seja, 708 casos, constavam como ignorados. Para a escolaridade, 4, para a escolaridade, 700, não, desculpa, a categoria de exposição foram 708 ignorados, 20,47. Escolaridade, 715, 20,67 ignorados. Raça e cor, já estivemos em situação pior, nós já chegamos a 20% de raça e cor em 2005, a gente conseguiu ter uma melhora, muito em função, inclusive, da comunidade, do pessoal envolvido com essa questão, né, que nós tivemos uma melhora nessa variável, mas ainda a gente ainda tem um percentual de ignorado para essa variável. Estou pegando só essas 3 variáveis para dar como exemplo para vocês. Né? Com relação à categoria de exposição, né? Quando tu não tem o preenchimento, que seria o campo 33 da ficha de notificação de AIDS, que trata ali de relação sexual com homens, relações sexuais com mulheres, relações sexuais com homens e mulheres, ou não foi transmissão sexual, e aí é o que se coloca muito, né? O item 9, que é ignorado. O que isso reflete para nós? Quando vai se fazer uma análise, a gente fica sem ter certeza de qual é o perfil da população, quem é que está se expondo ao risco. Né? A gente pode falar de heterossexualização da doença, né? Quanto maior o número de ignorados, mais difícil de se fazer uma análise. Com relação ao nível de escolaridade, que também tem um percentual alto, né, que tipo de abordagem deve ser feita? A gente não sabe, porque para a pessoa de uma certa escolaridade é um tipo de abordagem para realizar uma campanha. Para uma pessoa com outra escolaridade é outro tipo de abordagem. Então, para que público a gente vai estar fazendo essa abordagem? Também para a questão raça e cor também, né, é um dado importante. E assim, quanto mais ignorados tiver, ou quanto menos informações tiver, a gente acaba perdendo na qualificação do dado, na qualificação da informação, e mais adiante tendo dificuldade de fazer um planejamento, de fazer uma política de saúde mais adequada. Bom, o que eu queria falar para vocês, assim, ó, dessa explanação toda, é que eu espero assim, ter conseguido passar um pouco da minha experiência para vocês e da importância do trabalho que nós, profissionais de saúde, temos, que não é apenas um ato burocrático, preenchimento de uma ficha, né? Pelo menos não deve ser. Né? E o que nós fazemos tem uma relevância para a saúde pública. Então, pensar que, puxa, mais uma ficha para preencher, né? Isso não, isso tem que ser levado em consideração porque o que acontece? Nós temos, o meu trabalho, estou lá preenchendo a ficha, ele vai desencadear, eu tenho que pensar dessa forma, ele vai desencadear, é um elo para desencadear uma ação importante mais adiante, para definir uma política de saúde, para definir uma ação. Então, o preenchimento da ficha correto, tendo a informação correta, a análise do dado correta, tudo isso é um elo que vai desencadeando numa ação melhor para o serviço de saúde. Né? Eu gostaria de agradecer e me coloco à disposição para qualquer pergunta. Jaqueline, sobre a questão que tu colocas, realmente é uma situação delicada, né? Mas é importante fazer uma sensibilização com os profissionais e também colocar para a pessoa que isso é sigiloso,
né? Não vai ser aberto para os demais, né? O profissional de saúde ele tem um compromisso, né, com o sigilo e também sensibilizar os profissionais, porque ah, se não tiver a informação, o dado, essa população acaba ficando invisível, né? Não tem como tu trabalhar essa questão, né? Mas, de qualquer forma, é importante salientar para essas pessoas a questão do sigilo e sensibilizar os profissionais sobre que é importante fazer a notificação e que isso se transforma numa informação importante para desenvolver alguma política específica. O que nós temos é importante assim, ó, o médico conversar com esse paciente e orientá-lo a conversar com o parceiro com relação a essa situação. Né? O médico pode estar dando suporte, né? Se essa pessoa não quer falar, quer algum auxílio para poder conversar com o seu parceiro. Agora, existe a questão do sigilo, né, com aquele paciente. Trabalhar né, com essa pessoa, tentando convencê-la a contar para o seu parceiro. Né? Em última instância, aí se faz se não conseguir fazer esse convencimento, em última instância, aí tem que conversar né, a outra pessoa, mas sempre, primeiramente, buscando o convencimento dessa pessoa com relação à possibilidade de estar infectando outras pessoas, o próprio parceiro. Jaqueline, respondendo à tua pergunta com relação ao usuário HIV positivo profissional do sexo, nós temos a sociedade civil que trabalha especificamente com essa população. Né? Não sei se no teu município tem algum trabalho ativo com esse segmento da população, mas o que a gente tem utilizado? A gente tem utilizado justamente esse apoio, esse suporte das organizações da sociedade civil, né, em conversa com seus pares, justamente para fazer uma conscientização, uma sensibilização para esses profissionais do sexo com relação ao uso do preservativo. O aconselhamento pode ser feito por qualquer profissional de saúde que esteja qualificado para tal. Então, não somente o médico, o enfermeiro, o assistente social, aquela pessoa, aquele profissional habilitado no serviço, ele tem condições de fazer o aconselhamento, o acolhimento desse paciente. Né, essa videoconferência, mas eu estou deixando para vocês à disposição o meu e-mail para responder qualquer dúvida referente a esse tema e o nosso número de telefone da Secretaria da Saúde do Estado. A gente, como eu disse, eu trabalho na seção de controle da ST/AIDS e me coloco à disposição de vocês para responder qualquer dúvida. Agradeço a atenção de todos. Até uma próxima.